Então vamos lá. Todos acharam? Mateus 15, do 21 ao 28? Sim, quem achou diz um amém para eu saber. Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saiu daquelas cercanias, clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. Seus discípulos chegaram a ele rogando: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu não sou enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a mulher chegou e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu-lhe: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu: ó mulher, grande é a sua fé, seja feito como desejas. E desde aquele mesmo momento a filha dela ficou curada. Então, irmãs, podem sentar. Aleluia. Jesus estava cumprindo o ministério dele, pregando a palavra do Senhor, cumprindo o ídio que o Pai tinha confiado a ele. E ele estava ali pelas partes da Galileia, e os fariseus estavam procurando tentá-lo cair, em algum erro, em alguma lei. E Jesus, naquele momento, ele se cansa e ele vai subir para as partes de Tiro e Sidom, a fim de descansar um pouco e a fim de ensinar os discípulos com mais tranquilidade, fugindo ali daquele alvoroço, fugindo ali da multidão. Então ele sobe para ali, para poder ficar um pouco mais à vontade. Mas chegando ali, ele vai estar em determinada casa. Quando ele está descendo de novo para Galileia, uma mulher vai abordá-lo. Mas eu já tenho uma aplicação muito boa, principalmente para mulheres aqui esta tarde. Mulheres são muito dinâmicas, mulheres são muito fervorosas, intensas naquilo que faz, muitas vezes 8, 80. Mas eu quero dizer, a começar de mim, para vocês, para nós, que às vezes é necessário descansar. Jesus, ele saiu da multidão um pouco e queria descansar. Às vezes é necessário a gente sair da multidão. Às vezes é necessário a gente sair do meio do povo e tirar um tempo para descansar. Tirar um tempo para viajar, para estar em família, espairecer a mente, descansar o corpo. E assim Jesus fez. Mas quando ele estava ali para descansar, uma mulher precisava dele. Uma mulher estava com um problema e ela precisava dele naquele momento de descanso dele. E eu vou dizer para as irmãs que sim, é necessário a gente descansar. É necessário a gente tirar um tempo para a gente. Mas vai haver momentos em que a gente tira um tempo para descansar. Às vezes para viajar, ou ficar em casa, trancar a porta do quarto e dizer: hoje eu vou dormir um pouco, hoje eu vou desligar o telefone, hoje eu vou descansar minha cabeça. Mas vai haver momentos que alguma pessoa vai precisar de você. Quem nunca estava em uma viagem e de repente recebeu um telefonema de alguém que precisou? Quem nunca estava no quarto em casa? Hoje eu não atendo ninguém, mas um telefone de alguém precisando. E eu quero te dizer, você vai precisar, assim como Jesus, sair do seu descanso para atender aquela pessoa, porque você é necessária. Você é necessária. O Senhor depositou confiança em você e um instrumento nas mãos dele para ajudar as outras. Deus confiou em suas mãos um instrumento para ajudar as outras. Então às vezes vai ser necessário sair deste descanso para atender os outros. Mas eu quero te dizer, tem uma promessa.
Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela mulher, ela tem um problema em casa. Aquela mulher está com a filha endemoniada em casa. Para os judeus, endemoniada não é literalmente possessa por demônios. Ela poderia estar com uma enfermidade. Para os judeus, quem estava com uma enfermidade era possessa por demônios. Eles acreditavam que as doenças eram provindas de demônios. Então não necessariamente aquela menina estava possessa, mas ela poderia estar com alguma doença grave. O certo é que aquela mulher tinha um problema. Aquela mulher estava aflita, desesperada. Meu Deus. Ela adora Baal em Tiro, mas ela recorreu ao Deus dela. Mas o Deus dela não resolveu o problema dela. É um Deus que tem ouvido, mas não ouve, boca, mas não fala, mão, mas não trabalha. E ela vai atrás daquele Deus que tem boca e fala, ouvido e está com o ouvido inclinado, a nos ouvir e mãos que trabalha ao nosso favor. Ela vai atrás do Deus com D maiúsculo, do Deus que tudo pode. Ela recorre a Ele, ela confia a Ele o problema dela. Quantas de nós não chegamos ao Senhor? Entrega nas mãos de Jesus o teu problema. Entrega nas mãos daquele que tudo pode. Mas irmã, então eu não tenho esse problema igual a mulher cananeia, porque eu não adoro Baal, eu não adoro deuses estranhos, eu adoro somente a Deus. Então esse problema não está falando comigo. Por essa parte, porque essa parte não cabe a mim. Mas e quando a gente confia, deposita a nossa fé muito mais em outras coisas do que em Jesus Cristo de Nazaré? Quantas vezes depositamos a nossa fé muito mais nos médicos, no nosso dinheiro, nos nossos bens materiais, nos nossos negócios? Quantas vezes não tiramos Jesus de cena e focamos a nossa fé em outras coisas? No remédio, no médico. Não estou dizendo aqui nesta tarde para você parar de tomar o seu medicamento. Eu, mais do que ninguém, digo isso. E eu prometi, para onde é que eu passasse, que eu ia falar isso. Pode ser forte, pode ter controvérsias, e eu orei muito ao Senhor para eu defender essa tese. Eu trabalho no hospital psiquiátrico e os pacientes chegam ali quase morrendo, em surto psicótico, em catatonia, sem comer, sem beber, em profunda depressão, e falam que foi o irmão da igreja que mandou parar de tomar o remédio, e falam que foi o pastor que mandou parar de tomar o remédio. É forte, é pesado. Eu orei e jejuei muito antes de dizer isso. Não pare de tomar a medicação. O tratamento é sério. A cura é um processo. Irmão, você não crê que Jesus cura? Creio mais do que ninguém. Quando eu tive o meu segundo filho, eu tive uma depressão pós-parto tardia, uma crise de burnout por excesso de serviço, e o mundo parecia que desmoronava na minha cabeça. E eu entrei em crise, e lá eu trabalhava, lá eu consultei, e chegou uma época que eu tomava 5 comprimidos antidepressivo, ansiolítico. A pressão aumentou, a pressão, o diurético relaxou.
de ir na igreja. Eu não deitei na cama e disse: eu estou com depressão. Eu me levantei como uma águia. Eu me ergui pela frente e disse: aonde tem trabalho, aonde tiver trabalho, de segunda a segunda, ali eu estou indo para orar, para buscar, para clamar, para depositar em Jesus a minha cura. O remédio melhora. Remédio remedia, mas quem cura é Jesus. E ali eu nunca orei tanto, eu nunca jejuei, eu nunca fui tanto à igreja como naquela época. E eu falava, eu estendia minha mão clamando e falava: me liberta, eu não quero tomar, me liberta, Senhor, vai me libertando, me mostra onde está o erro, me mostra onde está a cura. E o Senhor falou claramente comigo: perdoa a sua mãe e o seu pai. Perdoa os seus pais. E a partir daquele momento veio um processo de libertação na minha vida e de perdão. Às vezes não é uma depressão, é só um perdão. Às vezes não é uma crise de ansiedade, é só uma intriga que você tem com o outro. E Jesus me libertou. Tanto que quando eu disse para a psiquiatra que eu não tomava mais, ela disse: eu vou colocar que eu não te dei alta, você suspendeu a medicação por conta própria e o meu CRM está por fora. E eu disse: coloque o carimbo e assina embaixo. E ela disse: como que você faz? Porque ela tomava também. Eu disse: minha filha, é Jesus. Jesus cura. Você tem religião? Eu sou espírita. Jesus cura. Ele me curou, mas não é possível. Tantos anos na faculdade. Jesus cura, minha filha. Jesus cura. Liberta. Deposita sua fé em Jesus. Tome a sua medicação controlada. Vá ao médico regularmente, mas vai orando. Vai clamando aquele que pode curar de verdade, de dentro para fora. Aquele que pode entrar onde o psiquiatra não entra, onde o psicólogo não vai. Dentro! E ele pode sarar todas as feridas. Eu quero dizer para vocês que quando a gente dá alta para os pacientes, a gente coloca alta melhorada. Não pode colocar alta curada. Nenhum médico pode colocar alta curada, porque eles não curam. Só quem cura é Jesus. Eles melhoram os sintomas. Eles só melhoram os sintomas. Quando eu cheguei no hospital, perguntei na supervisora: por que você coloca alta melhorada? Não pode colocar alta curada, não. É alta melhorada. É a melhora de sintomas. E nós colocamos fulano de tal como alta melhorada. Melhor. Quem cura é Jesus. Deposita nele a sua fé, porque ele pode fazer coisas extraordinárias na sua saúde, nas suas finanças, na sua família. E a mulher cananeia depositou nele a sua fé. Ela tinha um problema, uma filha ou doente com alguma situação, e ela recorre a ele, e ela vai dizer: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ela mostra que ela conhece ele.
ele vai ficar em silêncio. O silêncio de Deus, o silêncio de Jesus é ensurdecedor. Quando o céu se cala, quando não há resposta para as nossas orações, quando nós oramos e não tem resposta. Mas eu quero te dizer que Deus não demora, Ele capricha. Ele não demora, Ele capricha. Ele está calado, mas não está parado. Ele está preparando de melhor para você. Todas as vezes que Deus se calava, quando Ele vinha com algo extraordinário. No momento interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento, Deus ficou 400 anos em silêncio. Foi a época interbíblica. Mas quando Ele veio, quando Ele chegou para falar novamente com o seu povo, Ele vem como Salvador. Ele vem trazendo Jesus, o libertador de todo o universo. Ele demorou para falar, mas quando veio com a resposta certa. O povo de Israel no Egito, clamando 400 anos, e o Senhor se cala. Ele se cala, mas quando Ele vem com Moisés, o libertador, para resolver o problema, para libertar. O Senhor está em silêncio para a sua oração. O Senhor está calado. Ele está trabalhando em seu favor e virá com algo extraordinário da parte de Deus para a sua vida. Não desanima, somente persevera. A característica da mulher cananeia: perseverança. Persevere na oração. Não desista. Vem às terça-feira, vem de manhã, vem de tarde. Não tem resposta ainda. Continua vindo, continua orando. Não desista jamais. Mas, irmã, você não sabe há quanto tempo eu tenho orado. Irmã, eu tenho orado por essa bênção. Já vai para mais de 10 anos. Irmã, eu tenho orado. Já vai para mais de 15 anos. Você não tem noção do tempo que eu tenho orado por essa bênção. Mas eu quero te dizer: persevere orando. Porque as nossas orações não respondidas são como as águas. As águas que, quando represadas, elas vão acumulando, até se tornarem fortes o bastante e romper as comportas e derramar águas. Assim são as nossas orações. As nossas orações não respondidas, elas vão acumulando, até arrebentar as comportas do céu e derramar bênçãos sem medidas, recalcadas e transportantes nas nossas vidas. Não desista de orar. Seja perseverante. A mulher cananeia, ela não se rende diante do silêncio de Jesus. Ela não volta para trás. Ele se calou. Ele não quer me responder. Eu vou voltar para minha casa. Não. Ela segue marchando. Ela continua atrás dele. Mas os discípulos vão dizer: Jesus, despede-a. Ela vem gritando atrás de nós. Despede essa mulher. Grande, poderoso. O clamor dela está incomodando. O clamor dela incomoda. E os discípulos mandam ela embora. Manda. O silêncio de Jesus vai fazer os discípulos entender que ele não quer nada com a mulher cananeia. O silêncio de Jesus vai dar a entender que Jesus não tem nada com ela, não quer responder, não quer dar confiança para ela. E eles vão dizer:
manda essa mulher ir embora. Oh, glória a Deus. Ela é mulher, manda ela embora. Ela é cananeia, manda ela embora. Ela é estrangeira, manda ela embora. Ela não faz parte do povo de Israel, manda ela embora. Ela é pecadora, manda ela embora. Discriminação, acepção de pessoas. O silêncio de Jesus era para ensinar os discípulos como nós discriminamos as pessoas, como nós fazemos acepção de pessoas. Nós, na nossa carnalidade, na nossa raiz caída, adâmica, a gente discrimina, a gente faz acepção de pessoas. Jesus está ali provando para eles como que eles reagem diante dessas situações. E eu quero abordar um tema forte, tanto quanto o outro. Mulheres são discriminadas. Não, irmã, isso foi no século passado. Hoje em dia não tem isso mais não, tem? Tem sim. Mulheres ainda são discriminadas. Ainda existe acepção com mulheres. No início do meu ministério, como eu sofri, eu ouvi cada coisa. Se eu desse ouvido, eu estava parada, eu não estava aqui, sendo usada por Deus para cooperar num trabalho como esse. Se eu tivesse dado ouvido ao que disseram de mim, ao desprezo, à discriminação pelo meu início. Olha lá, a gente prega há tantos anos, aí chega uma do nada e diz que é pregadora. Diz que é pregadora, enche a boca para falar que é pregadora. Já ouvi disso para lá. O homem faz acepção de pessoas, ele discrimina. As mulheres são discriminadas ainda. As mulheres ainda ganham menos do que os homens. Nós somos discriminados pela raça. Nós somos discriminados pela nossa classe social. Uma certa feita, eu entrei numa loja mais elitizada. Meu menino tem 13 anos. Ele devia ter uns 3 aninhos. E eu era doida para comprar uma cama de carrinho para ele. Essas camas de carrinho que ficam no chão, linda. Na época era muito caro. Depois que veio a era do e-commerce, as coisas ficaram mais baratas. Mas na época era muito mais caro. E aquela cama era uma cama deslumbrante. Eu era doida para comprar uma para ele. E tá eu lá na rua, no ponto de ônibus, numa rua elitizada. E eu entrei numa loja de móveis de grande porte e vi aquela cama. Eu fiquei encantada com a cama. Eu entrei para ver a cama. Muito simples, do jeito que eu sou mesmo. A moça que estava, a vendedora que estava sentada, onde ela estava, ela ficou sentada. Só olhou assim de cima e embaixo e disse: essa daí não vai comprar nada. Não vou nem dar o desplante de levantar daqui para ir atendê-la, que eu vou perder o meu tempo. Ela não vai comprar nada. E aí de lá de longe, eu admirando a caminha, eu disse: quanto é? 1.000 reais. Na época era muito dinheiro. E eu, nossa, meu Deus, que vontade de comprar essa cama. Fui pro ponto para pegar meu ônibus e fiquei com aquele sonho de comprar aquela caminha, sabe? Na minha mente falei: poxa, a vendedora nem levantou para me atender. Discriminação por classe social. É pobre, é simples, não vai comprar, não vai me dar lucro, não vou nem levantar daqui. E eu fui embora. E aí passou uns 2 anos, eu já tive o segundo filho. O outro menino nasceu. Um já estava com 5, outro com 1 aninho, já tinha 2 filhos. E surgiu um benefício no meu serviço a mais. Eu peguei aquele dinheiro, eu comprei 2 camas para os meus 2 filhos. E eu comprei no e-commerce. Eu não entrei na loja para comprar. Eu falei: eu vou comprar por aqui mesmo. E eu comprei as 2 caminhas. Ficaram as caminhas lá até eles crescerem, lindas, maravilosas, uma de um lado, outra do outro, de carrinho, azulzinha, com as roupas de cama toda bonitinha de carrinho. E eu comprei, porque Deus ouviu a minha necessidade. E Ele gosta de atender. Um servo seu, uma serva sua. Jesus gosta de estar presente e Ele dá. Mas nós somos discriminados. Nós somos discriminados.
senão Jesus, Ele ama a gente. Jesus, Ele ama a gente. Não fica desse jeito, mas existe. O ser humano discrimina, faz acepção de pessoas. Só que Jesus estava ali naquele momento para ensinar para os discípulos que Ele veio para quebrar protocolos, para quebrar paradigmas, para fazer cair por terra toda discriminação, toda acepção de pessoas. Ali naquele momento Ele diz: eu quebro tudo, eu vim porque eu amo o ser humano. Essa capa não me interessa, o sapato de marca não tô nem aí, a roupa da gripe não me interessa. O que me interessa é um coração quebrantado e contrito, cheio de fé na minha presença. Eu não tô nem aí se é de cor ou não é, se é rico ou não é. Eu não tô nem aí pra classe social. Eu amo com amor tão sobrenatural, eu amo com amor tão sublime, um amor tão grande, um amor que excede as barreiras transcendentais, que excede toda raça, língua e nação. Eu simplesmente amo. Como Ele disse para Samuel, Samuel foi ungir e Ele disse: os grandãos já acabaram todos, os fortes para ser o rei, os bonitos já passou tudo, e agora quem será o rei? Aí Deus fala: que é isso, Samuel? Tu vê com o olho carnal, mas eu vejo o interior, eu enxergo o interior. Que é isso, Samuel? Você está vendo uma capa que perece, que morre a cada dia, mas eu vejo o Espírito que é eterno. Eu vejo o Espírito que é eterno. Aleluia. Ele te ama. Ele te ama. Ele me ama. Ah, mas já é velha, não presta pra nada. Já é velho, não produz mais. Mas Ele confia em você. Ele te vê por dentro. É aquela que ora dia e noite. É aquela irmãzinha de 70 anos, de 80 anos, de 90 anos, que tem uma intimidade com o Pai, que ora, o céu se abre, que produz pro reino sim. O homem discrimina, faz acepção, mas Deus não faz. Jesus não faz não. O amor dele é infinito por nós. Graças a Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo. E Ele está ali ensinando, vocês estão vendo? Ele está ali em silêncio ensinando, vocês estão vendo? Como que vocês fazem acepção de pessoas? Vocês estão vendo como que vocês discriminam, mas eu não. O silêncio dele é pedagógico, como o ministério todo de Jesus é pedagógico, é para ensinar, é para deixar ensinamento. Quando Ele resolve falar, Ele vai dizer: eu não vim senão as ovelhas da casa de Israel. Ele diz para ela: eu não vim senão para as ovelhas da casa de Israel. Ele está querendo dizer: ainda não é chegado o tempo de eu me apresentar aos gentios. Eu me apresentei para Israel primeiro, e as pessoas interpretam de forma errônea. As pessoas acham que Jesus veio para salvar somente Israel, mas Israel rejeitou, e os restos, as migalhas, vão ficar para os gentios. Mas não é isso. Jesus, Ele veio para toda língua, raça e nação. João 3,16. Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele enviou Jesus para todos que creem. Para todos. Não falou que é só para Israel. É para todos. Só basta ter fé e acreditar. E ali as pessoas pensam que é só para Israel. Deus usou Israel para se revelar a nós. A nação de Israel é usada por Deus para se revelar ao mundo. Mas eles estavam com vaidade. Nós somos
nosso povo. Mas não é isso. É apenas para se revelar para o mundo. E ali Jesus está dizendo: ainda não é a hora. Essa resposta poderia ter parado ela, mas ela é persistente, ela é perseverante, ela não desiste. Ela tem um problema e esse problema precisa ser resolvido. Ela não quer voltar para casa de mãos vazias, ela quer voltar para casa com milagres na mão. Ela diz: eu não desisto, eu continuo indo atrás de Jesus, eu não desisto, eu continuo caminhando atrás de Jesus, eu não desisto, eu continuo seguindo Ele. A resposta é negativa, mas eu continuo seguindo Ele, eu não vou desistir agora. Então Ele diz: não é certo pegar o pão dos donos e lançar aos cachorros. Pão, Jesus. Os donos, Israel. Os cachorrinhos, os gentios. Essa resposta poderia ter parado ela ali naquele momento. É uma resposta negativa. Ainda não é chegada a hora. Mas ela continua adorando. A Bíblia vai dizer: ela se achega mais. Ela se achega mais. E agora ela adora. Ela estava clamando, mas agora ela muda a estratégia. Ela adora. Ela se achega cada vez mais perto de Jesus. A resposta é não. Persevere, insista, mude a estratégia. Estava orando, agora adora. Estava orando, adora, clama, jejua, vai para as madrugadas, faz um jejum maior. Estava jejuando até meio-dia, jejum o dia inteiro. Está orando pouco, ora 3 vezes ao dia. Muda a estratégia, se achega mais a Jesus, se achegue mais, mas não desiste, persevera. A perseverança é a chave da vitória. A perseverança é a paciência ativa. Eu estou paciente esperando o momento da minha vitória. Eu estou paciente esperando de forma ativa, clamando, adorando, marchando, seguindo rumo ao propósito. Ela vai responder: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos donos. Que resposta! Ela diz para ele: sim, Senhor, o Senhor está certo. Que humildade na hora de clamar, na hora de pedir. Sim, Senhor, o Senhor está certo. Os fariseus estão dizendo: isso que você fala é errado. Quem você pensa que é, filho do carpinteiro? Os fariseus estão negando, não estão aceitando. E ela está dizendo: sim, Senhor, o Senhor está certo. Ela acredita nele, ela confia nele, ela sabe quem ele é, deposita a fé dela na pessoa de Cristo. Ela diz: eu conheço o teu poderio. Uma migalha sua para mim é um milagre. Apenas uma migalha sua para mim é um milagre. Eu só quero um pouquinho do que o Senhor tem para dar. Só um pouco me basta. Só um pouco já me basta. Mas Jesus não tem migalha para dar para ninguém. Jesus não quer dar migalha para ninguém. Ele tem o melhor, algo extraordinário. Jesus não tem migalha para dar para ninguém aqui esta tarde. Jesus não está aqui para dar a ninguém migalha nenhuma. Ele quer dar o de melhor. Como o pai dá o de melhor para o filho, ele tem o de melhor para oferecer. Não é migalha, não. E ele vai dizer: mulher, grande é a sua fé. Vocês sabiam que Jesus disse: grande é a sua fé, só para os gentios, para o centurião. Aleluia. Não vi fé tão grande em toda Israel. Israel não tem fé como essa. Ali naquele momento ele estava ensinando para os discípulos: vocês estão vendo essa fé? Em Israel eu não encontro essa fé. Eu encontro na Escritura.
dizer: seja feito conforme a tua vontade. Aleluia. Seja feito conforme a tua vontade. Qual que é a sua vontade aqui nesta tarde? Aleluia. Qual é a sua vontade aqui nesta tarde? Oh, Feche os seus olhos, mentalize a sua vontade aqui nesta tarde. E Jesus sussurra no seu ouvido: seja aleluia. feita a sua vontade. Seja feita como tu queres. Seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. A sua vontade seja feita aqui nesta tarde. A Bíblia vai dizer que aquela mulher foi para casa. No livro de Marcos vai completar dizendo Jesus foi que ela foi para casa e encontrou a filha dela na cama, sentada. Há quanto tempo aquela casa não tinha paz? Há quanto tempo aquela menina não dormia? Cama me lembra de um lugar de descanso. Cama me lembra de um lugar de refrigério, de paz. E a menina está sentadinha na cama. Há quanto tempo aquele lar não tem paz? Mas agora, com o encontro com Jesus, tem paz naquela casa. Aonde Jesus chega, algo sobrenatural acontece. A paz chega, a paz reina. E ali, o decreto era de enfermidade, o decreto era de morte, era de tristeza, de choro. Mas aquela mulher, ela vai perseverar. E quando ela persevera, o decreto é quebrado. Não era hora de Jesus se apresentar ainda aos gentios. Não era chegado o momento, mas Jesus adianta o tempo, adianta a hora no momento, por causa do clamor de uma mulher, por causa de um clamor de alguém que estava sofrendo. Ele adianta o processo, ele quebra decretos. O decreto ainda não é a hora, ainda não é o momento, mas ele quebra o decreto e diz: eu te dou agora o seu milagre, eu te dou agora a sua bênção. Quando você persevera, decretos são quebrados. A perseverança quebra decretos. Ezequias tinha um decreto de morte. Ele clama e Deus dá mais 15 anos. Deus quebra decretos conforme a tua oração, conforme o teu clamor. Ele é capaz de quebrar decretos. Qual que é o decreto na sua casa? Esse aí não vai se converter nunca. Esse aí não vai aceitar Jesus nunca. Jesus quebra esse decreto. Clame que ele quebra. Essa enfermidade é para a morte. Clama a ele que ele quebra esse decreto. Esse menino seu não tem jeito não. O crack, ninguém sai do crack não, muito difícil. Jesus quebra esse decreto. Ele quebra o homossexualismo, o lesbianismo. Essa menina está no lesbianismo, esse menino está no homossexualismo. É muito difícil voltar atrás. O decreto é dado de morte, de tristeza, de choro, diante do teu clamor, da tua perseverança. Jesus quebra decretos aqui nessa tarde. Ele quebra decretos. Se você crê, fica de pé. Eu posso orar para a igreja? Se você crê, fica de pé. Pode chamar alguma irmã para cantar um louvor. Alguma irmã para cantar um louvor.